Não botei para gravar, que aí quem entrar depois aí fica mais tranquilo. Bom, irmãos, então essa foi a questão da diferença literária, né? Cada livro tem um estilo literário. Uma epístola não é igual ao livro de Atos. A livro de Atos é histórico, uma epístola tem a finalidade de instrução, é doutrinária, é totalmente diferente. E aí a gente entra aí na questão do capítulo 2, que é a interpretação dos judeus. Essa interpretação dos judeus, ela foi sendo fortalecida ao longo do tempo. Até a época do cativeiro babilônico, nós não temos um corpo doutrinal, vamos dizer assim, igual na época de Jesus tinha os sinédrios, os fariseus, os saduceus, aquelas seitas todas, né? Os essênios, os zelotes, né? Os saduqueus, e aí nós não temos, na época de Jesus, na época antes do cativeiro babilônico, nós não temos uma interpretação por parte dos judeus igual nós temos depois do cativeiro. Tanto que Jeremias, ele viveu também na época do rei Josias, e na época do rei Josias foi encontrado o livro da lei. E quando foi encontrado esse livro da lei, ele ainda foi consultar uma profeta Uda para ver se tinha que obedecer o que estava escrito naquele livro. E a profeta, né, confirmou que deveria obedecer, e se não obedecesse ia ter punição, né, ao povo por não obedecer aquele livro da lei que foi encontrado. Ou seja, o livro da lei tinha se perdido. Então você vê ali que não existia uma preocupação em estabelecer uma doutrina para que o povo obedecesse, né? E essa preocupação só partia de uma pessoa, de quem? De Deus e dos profetas. Você não vê no povo, você não vê no povo judeu uma preocupação antes do cativeiro babilônico. E aí, como você não vê essa preocupação de obediência, de conhecer a lei de Deus, de conhecer o que Deus quer, Deus ele começa a levantar profetas nos reinos, né? Tanto no reino de Judá como no reino de Israel ao norte. E ali fala até contra reis. Você vê que Elias falou contra Acabe, né? Você vê Jeremias ali falando no sul. Então, os profetas, os maiores como os menores, né? Que a gente chama de menores, eles são pessoas levantadas por Deus, geralmente para falar contra o povo e para falar contra o governante do povo e para falar contra os sacerdotes também. Olha a questão dos profetas. Por quê? Porque o sacerdote não ensinava a lei, nós vemos isso no livro de Oséias, uma repreensão de Deus bem clara, porque o sacerdote rejeitava o conhecimento, Deus rejeitaria o sacerdote, e Oséias profetizou no Reino do Norte. Ou seja, não existia preocupação no povo em estudar a lei, meditar nela de dia e de noite, em obedecer à lei de Deus. Não existia essa preocupação. E aí Deus pune o Reino do Norte com o cativeiro eterno, né? Dissipou na época da... Deus, ele dissipou o Reino do Norte pelo Império Assírio. A Síria conseguiu entrar. Deus, ele dissipou o Reino do Norte pelo Império Assírio, permitiu que a Síria viesse, ocupasse ali o Reino do Norte, trouxesse pessoas de outros povos que ela dominava ali para onde era as 10 tribos, onde se localizavam as 10 tribos do norte, e dissipou o povo das 10 tribos do norte pelos outros reinos que a Síria dominava. Então, você vê que Deus ele puniu o povo por causa daquilo que o povo fez. Negligenciou a lei do Senhor, não obedeceu, não tinha preocupação em aprender da lei do Senhor. Não existia isso, tanto nos reis, como nos sacerdotes, como no povo. Foram poucos reis que seguiram ali, foram retos para com Deus. Nós temos o rei Asa, temos Davi, temos ali Salomão já descambando para o outro lado.
foram poucos, né? O rei Ezequias, foram poucos reis que buscaram Josafá manter fidelidade a Deus. E aí Deus ele acaba punindo tanto o reino do norte como o reino do sul. O reino do sul, Deus ainda dá uma chance, permite o reino do sul voltar. O reino do sul não acordou quando os assírios vieram destruir o reino do norte. E por não acordar, Deus permitiu o reino do sul ir para um cativeiro na Babilônia. Mas permitiu o reino do sul voltar. Quando o reino do sul volta, quando os judeus voltam, o reino de Judá, daí vem o termo judeu, que foi a única coisa que sobrou dos hebreus, depois da destruição do reino do norte, ali pela Síria. Quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles vêm com uma preocupação com a lei. Você vê que Esdras começa a ensinar a lei, o povo chora, se arrepende, né? O que as pessoas chamam hoje que foi um grande avivamento daquela época, né, dos israelitas. E aí há um reforço do ensino da lei, né? Há uma valorização do ensino da lei. Então, a interpretação das escrituras, né, como é uma teologia sistemática, uma interpretação sistemática, ela começa a se dar na volta do cativeiro babilônico. Antes disso, ninguém ligava para isso. Tá? Não existia aquele exame, né, a ponto da pessoa aplicar aquilo que Deus ensinou, determinou sobre o povo, da pessoa aplicar para a própria vida. Então, a interpretação dos judeus ela começa justamente ali no retorno de Esdras, né? Que, se eu não me engano, foi na segunda, na terceira leva, que foram 3 levas de retorno. Então, na primeira leva, você ainda tem Deus usando profetas para chamar a atenção do povo, que o povo estava preocupado com a própria casa, ao invés de se preocupar com a casa de Deus. Estavam preocupados com as próprias vontades, estava preocupado com as próprias coisas e deixando as coisas de Deus de lado. As coisas pessoais eram valorizadas. E Deus ali levanta ali Ageu para poder repreender, se não me engano, Ageu e Zacarias. Mas Zacarias ele profetiza mais acerca do Messias. E aí começa a surgir uma esperança messiânica, a reconstrução do segundo templo, e aí se formam escolas rabínicas, e entra no período dos Macabeus, e nesse período dos Macabeus nós vemos ali um general Seleucida, né, oprimindo os judeus, que seria o abominável da desolação, né, que seria o tipo, né, do abominável da desolação. A referência do abominável da desolação é esse general Seleucida, que se chama Antíoco Epifânio. Então ali os sacerdotes, né, da linhagem dos Macabeus, dos Asmoneus, eles fazem uma resistência àquele general Seleucida, e eles conseguem vencer ali aquele general. E aí decorre ali um período de 100 e poucos anos de reinado da dinastia macabeia ou asmoniana, né? Até o reinado de Herodes o Grande. Herodes, ele, para conquistar o povo judeu, ele faz uma reforma no templo muito grande, no templo que foi ali reconstruído na volta do cativeiro babilônico. Ele faz uma reforma muito grande, e o templo fica algo suntuoso. E ali se obtém uma estrutura muito grande para que o sinédrio, né, e ali os doutrinadores da época, que na época dos Macabeus surgiram as escolas dos fariseus e dos saduceus, e os partidos, né? Porque em Israel não se separava religião de política. Então, como é um reino teocrático, não tinha essa separação. Então, você vê ali que os fariseus e os saduceus eles começam a brigar por poder na época dos Macabeus, pouco antes da época de Herodes.
E aí Herodes, quando ele vem e começa a reinar, Herodes o Grande, nós vamos lidar com quatro principais partidos ali, que eram os essênios, os fariseus, os zelotes e os saduceus. E aí começam as divergências de interpretações doutrinárias, né? O saduceu só acreditava no Pentateuco, né? Você nos profetas, ele não tinha essa crença, né? Como os escritos dos profetas, né? Como escritura sagrada dessa forma. Não acreditava na lei oral, porque tinha uma lei oral. Os fariseus já acreditavam na lei oral, que era a lei era uma lei que se cria, que Deus tinha dado a Moisés, mas não foi escrita. Existem passagens na lei escrita, que é o Pentateuco da gente, que é a Torá, que fica de difícil interpretação, até para o judeu. Então, se tinha a lei oral, e essa lei oral dizia como realizar aquele mandamento da lei escrita. Daí nós vemos aí os judeus aí com bolsinhas amarradas no braço. Isso tudo vem da lei oral, tá? Como se cumpriria aquele mandamento, que na lei escrita não diz como fazer. É igual tá escrito assim, faça um omelete. Se não te diz como fazer e você não sabe fazer, não tem como você fazer o omelete. Então a lei oral dizia, o passo a passo seria a receita de como fazer, de como praticar a lei escrita. Isso os fariseus tinham. Os saduceus, eles já desprezavam esse tipo de coisa. Então nós vemos que no meio do judaísmo a interpretação ela muda muito, né? E aí o livro vem falando na página 25, né, acerca dos primeiros leitores das Sagradas Escrituras, né? O primeiro alvo seria o povo antes do cativeiro, né, desde a época lá de Moisés até o período do cativeiro, mas o povo, né, ignorou. No tópico 2.2, na página 27, fala aí do resgate da correta interpretação das escrituras nos dias de Esdras, quando se dá importância devidamente às escrituras, a fim de cumprir com elas. E aí vem as classes de judeus e sua forma de interpretar as escrituras. Dentro desses partidários da época do primeiro século, né, os fariseus, saduceus, né, a gente precisa lembrar que no ano 70 o Templo de Jerusalém foi destruído. Por volta do ano 90, o judaísmo se estabelece numa cidade chamada Jamnia ou Jabiné, e ali as escolas rabínicas se estabelecem. É buscado o registro de toda a doutrina dos rabinos, de onde vem a questão do Talmud, né, que contém a Mishnah, que é a lei oral, só que de forma escrita, e contém a Guemará, que é o comentário da lei oral, comentário rabínico da lei oral. E você tem o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, ou seja, você tinha a doutrina de rabino que não acabava mais. Isso, ano 200, ano 300 depois de Cristo, o judeu ele procurou fortalecer, segundo século também, né, fortalecer a doutrina dele para não se perder, escrever, registrar aquela doutrina oral, para que aquilo não se perdesse, em função, ele não sabe, estava sendo dissipado de novo da sua terra, tanto no ano 70 como no segundo século, que aí o imperador Adriano põe o judeu para fora mesmo e coloca uma série de restrições do judeu não poder mais habitar a região da Palestina. É aí que o nome da Judéia é mudado para Palestina, o Império Romano muda e cria uma restrição enorme ao judeu ali na região ali da Palestina, né, de Canaã. E o judeu ele acaba compilando os seus escritos doutrinários para poder não se perder seu ensino, sua cultura, né, e suas tradições. E aqui o livro ele faz a segregação aí nessa questão de judeus entre judeus palestinos, alexandrinos, caraítas, os cabalistas e os judeus de Qumran. Quando fala de judeu palestino,
é justamente esse judeu que crê na lei oral, né, os rabinos ortodoxos, né, que nós vemos aí, às vezes, balançando a cabeça lá no Muro das Lamentações, no jornal, né? Então, eles conservam toda a tradição judaica do farisaísmo, né? A base deles é o farisaísmo, né? Toda a doutrina que toda a doutrina rabínica, né? Dá muita ênfase nos rabinos, né? E ele aqui menciona no segundo parágrafo do tópico 2.3.1, né? E que ele fala assim: os judeus palestinos faziam distinção entre o mero sentido literal da Bíblia, que eles chamavam de Peshat, e sua exposição exegética, que se chama Midrash. Exegese é interpretação, tá? Estudo aprofundado, tá? Da coisa. Então, você só faz uma hermenêutica, uma interpretação correta, se você fizer um estudo aprofundado daquilo que você está estudando. Se for superficial, você não tem a interpretação correta. Então, os rabinos, eles faziam uma exegese, né? Um estudo aprofundado daquele texto que eles tinham em mãos, para poder fazer toda a doutrina oral que eles tinham. E aí isso era registrado em escritos, né? É como se eu desse um parecer acerca de algo. Era um parecer sobre a doutrina, igual nós estudamos a história da igreja. Lutero, ele tinha seu parecer acerca da doutrina da Santa Ceia, que ele cria na consubstanciação, né? Já a Igreja Católica cria na transubstanciação. Então, Lutero, ele fez tratado sobre a salvação, ou seja, deu o parecer dele sobre a salvação, ou seja, uma doutrina específica sobre um determinado assunto. Esse era o Midrash. Midrash, você tem vários Midrash, tá? Então, explicando, seria a questão aí exegética, seria a exposição da Peshat, tá? E aí ele menciona: essa última tinha como propósito esclarecer por todos os meios viáveis as possíveis aplicações e significados das Sagradas Escrituras. Um ponto que merece destaque nesse grupo é a separação da lei oral da lei escrita. Então, essa era a interpretação dos judeus a partir ali da época de Jesus. Você tinha bem forte uma lei oral e bem forte uma lei escrita. A lei oral, depois que os judeus, né, foram expulsos ali da Palestina, ela acabou sendo compilada e escrita e tem até hoje ali no Talmud, tá? Os judeus palestinos. Os judeus alexandrinos que menciona aí é da escola de Alexandria. Alexandria era no Egito, certo? Uma cidade fundada em homenagem a Alexandre o Grande, fundada pelos gregos, na época que Alexandre dominou o mundo, ou seja, totalmente influenciada pela cultura grega. E aí a interpretação foi muito influenciada pela filosofia grega. Filosofia de Platão, de Aristóteles, né? De filósofos mais da antiguidade, dos principais. Sócrates foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles, que foi aio de Alexandre o Grande, uma espécie de tutor, né? Do Alexandre o Grande. Então, essa filosofia da República Helênica, que a gente chama de Grécia, que esse movimento, essa filosofia espalhada, essa cultura grega espalhada, é chamada de helenismo. Então, o helenismo, ele provocou uma influência tão grande que as interpretações das escrituras sagradas, até pelos judeus, né, foram influenciadas por esse movimento cultural. Alguns entendem até que a crença em anjos não, a crença na ressurreição, na verdade, a crença num mundo espiritual por parte dos fariseus é uma influência grega do helenismo, que antes do cativeiro babilônico, aquilo era interpretado literalmente com uma visão somente terrena, assim como os saduceus tinham, tá? Numa visão de ressurreição,
Esse tipo de coisa não existia. Alguns entendem dessa forma. Não que seja, estou falando que alguns entendem. E aí um destaque aqui, né, no terceiro parágrafo do ponto, só um destaque, só voltando um pouquinho no judeu-palestino, né, no 2.3.1, no terceiro parágrafo diz que um dos expoentes dos judeus palestinos foi o Rabino Hillel. Alguns falam que esse Rabino Hillel foi bisavô de Gamaliel, outros falam que foi avô, mas era uma das escolas rabínicas que é discutida naquela questão de Jesus, de Mateus 19, acerca do divórcio. Mas voltando ao judeu alexandrino agora. Então, o judeu alexandrino foi influenciado pela filosofia grega, tá? E aí a filosofia grega é uma alegoria que não tem tamanho. Você tinha Platão como uma das ideias, então você vem o neoplatonismo e toma toda a interpretação do cristianismo, principalmente da patrística, tá? E os judeus também assim foram influenciados nas suas interpretações. Os judeus de Alexandria, eles se baseavam muito em questões alegóricas, por causa da filosofia, a influência da filosofia grega na interpretação deles. O texto não era considerado 100% literal. Os judeus caraítas. O judeu caraíta é como o saduceu, tá? É uma espécie de descendente espiritual, descendente doutrinário do saduceu. Não crê em nada além da lei escrita, nada além da Torá, nada além do Pentateuco. Isso até hoje. Então, como é que eu cumpro com a lei escrita? É o rabino caraíta que vai falar como é que faz. Eles não têm compêndios de interpretações igual ao Talmud. O judeu caraíta é só o Pentateuco e por aí fica. Então, eles têm um parecer que se entende ser oriundo dos saduceus. Tá? Oriundo dos saduceus. Você tem a questão dos cabalistas. Aí vem a cabala. A cabala é a macumba judaica. Tá? A cabala tem a mesma geometria do Apocalipse, uma série de codificação, a ponto deles entenderem que cada letra da Bíblia representa uma coisa, da letra do hebraico, né? Tem uma interpretação acerca daquilo, existe uma alegoria acerca daquilo. Igual a gente fala que tal coisa na Bíblia representa, tipo, vinho representa sangue, né? Ou representa alegria, né? Da mesma forma, isso é uma alegoria. Da mesma forma, os cabalistas fazem até com o mínimo da letra, tá? E praticam muita geometria, que é codificação. Os cabalistas ali, ele dá uns nomes aqui que eu pesquisei, irmão, e não consigo achar algo que explique isso muito claro. Que ele fala aqui que você tem a gematria, que era usada pelos cabalistas, que é a codificação. Você tem a tal da notaricon, que consistia em formar palavras pela combinação de letras iniciais e finais, ou por considerar cada letra final de uma palavra a letra inicial de outras palavras. Aqui no livro está muito resumido. E aí eu procurei para ver se achava o que seria a prática disso, ainda não encontrei, mas uma hora eu encontro. E a tal da Temuorá, que indicava o método pelo qual se conseguia nova significação das palavras por meio do intercâmbio de letras, de troca de letras. Também não achei como se pratica isso para poder explicar melhor para os irmãos. Então, nós vamos ficar limitados aí às frases do livro. E aí vem a questão dos judeus de Qumran, que é a escola essênica. Eram os essênios. Os essênios, eles tinham uma vida asceta, né, de renúncia de tudo, até do casamento, se bobeasse, tinham renúncia. Eles viviam de uma vida voltada para a escatologia, para o fim de todas as coisas, que eles consideravam imediato. E essa vida fazia com que eles renunciassem tudo. E eles
foram os principais conservadores dos escritos que hoje dos escritos mais antigos que a gente tem das escrituras, que hoje a gente tem em museus. Foram encontrados rolos, os tais chamados rolos do Mar Morto, foram encontrados nas cavernas de Qumran. E aí, se eu não me engano, acharam um recente que encontrou que tinha um registro do Novo Testamento datado já do primeiro século. E aí o que refuta muito de alguns críticos da Bíblia, que falavam que a Bíblia foi escrita não pelos personagens que os cristãos alegam que foram escritos, tipo, foi escrita por Pedro, por Paulo ou por Mateus. Na verdade, teria sido escrita por cristãos do segundo século, porque o escrito mais antigo que a gente tinha, fazendo referência ao Novo Testamento, tá, irmão? Que a gente tinha do Novo Testamento era do segundo século, se eu não me engano, do ano 125, por aí. E aí encontraram recentemente um escrito do primeiro século, que aí refutou e jogou por terra essa crítica do pessoal e essa falácia deles de que a Bíblia teria sido escrita por pessoas do segundo século e não do primeiro século. Tá? Então já se encontrou, já teve um escrito. E esses escritos são sempre encontrados nessa região aí, do Mar Morto. As cópias que nós temos aí dos originais, as mais antigas foram encontradas ali. Tá? Então esses são os judeus de Qumran, né, que tem base nos essênios. Então, os judeus palestinos é a mesma doutrina dos fariseus, né? Os judeus alexandrinos, influência da filosofia platônica, os judeus caraítas, influência dos saduceus, né? Os cabalistas são místicos judaicos e os judeus de Qumran é a questão dos essênios, tá? Para que os irmãos se situem aí, até para ver a influência das seitas do primeiro século, das seitas judaicas do primeiro século, acerca da interpretação que se tem no judaísmo hoje. E aí o capítulo 3, para a gente encerrar, se Deus quiser, vai ser bem rápido, é a interpretação das escrituras no Novo Testamento, no período do Novo Testamento. O Novo Testamento, né, a vida dos apóstolos, ela começa sem Novo Testamento. Ela começa com o Antigo Testamento, é a única escritura que eles tinham na época. Quando Paulo ele fala que toda escritura é divinamente inspirada para redarguir, para exortar, ele está falando das escrituras que ele tinha na época, que era o Antigo Testamento. Então, como se interpretava, né, na época do Novo Testamento as escrituras do Antigo Testamento, o que se tinha de escritura. Porque o Novo Testamento ele só vai ser confirmado lá pelo quarto século. Tá? Quarto século depois de Cristo. Então, ela vai acabar em 10 minutos de novo. Bom, vamos lá. Então, qualquer coisa vai o último link, tá? Então, os apóstolos eles tinham uma interpretação particular das escrituras do Antigo Testamento. Você vê que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando os discípulos começam a falar em outras línguas, ele traz uma interpretação do Antigo Testamento em que ele fala que ali se cumpriu o que foi falado pelo profeta Joel. No dia de Pentecostes, Pedro faz essa afirmação, né? E aí, através dessa afirmação, fica bem clara a forma como Pedro interpretava as escrituras do profeta Joel. Está lá nos 12 profetas menores, né? Que a gente chama de profetas menores, os judeus chamam de os 12. Então, você vê interpretações particulares e, às vezes, um pouco, vamos dizer assim, fora daquilo que o judaísmo interpreta. Tá? Pegar a interpretação de um apóstolo,
que ele faz sobre as escrituras do Antigo Testamento, é a interpretação de um judeu, de um rabino da época ali dos apóstolos, é capaz de achar algo completamente diferente, tá? Então, os apóstolos, eles têm o entendimento que toda a escritura que existe tem que ser interpretada pela ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, todo o Antigo Testamento tem que ser interpretada pela ação do Espírito Santo sobre a vida deles. E a gente entende que a interpretação dos apóstolos foi orientada pelo Espírito Santo de Deus. A interpretação que os apóstolos faziam sobre o Antigo Testamento, nós entendemos que foi feita pelo Espírito Santo de Deus, devido ao próprio entendimento dos apóstolos, que era: eu só posso interpretar a Escritura através do Espírito Santo, senão eu leio e não entendo. Você vê que Filipe chega perto de um eunuco e fala: entendes tu que lês? Ele estava lendo Isaías 53, 53 hoje para a gente, porque na época não tinha capítulo nem versículo. Ele estava lendo ali a passagem do servo sofredor, que está em Isaías 53, e ele não estava entendendo. E aí Filipe chega perto dele e fala: entendes tu que lês? Aí ele fala: como eu vou entender se não há quem me explique? Então, se não tem que... Aí Filipe, ele vem dar uma interpretação acerca de Isaías 53, falando que aquele servo sofredor se refere à pessoa de Jesus Cristo. Se você for perguntar para um judeu a interpretação de Isaías 53 e falar que aquilo ali é Jesus, o judeu surta. A interpretação dele é totalmente diferente. Então, nós entendemos que a interpretação dos apóstolos sobre as passagens do Antigo Testamento foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E, através dessas interpretações, eles produziram os escritos do Novo Testamento. Tá? Então, é compreender isso aí. E isso é mencionado até no tópico, cadê? Mais à frente aqui, 3.3, que fala os discípulos a interpretação do Antigo Testamento, fala da interpretação de Paulo do Antigo Testamento no 3.3.2, tá? Fala da interpretação da epístola, porque o autor de Hebreus ninguém sabe quem foi que escreveu. Os irmãos fizeram Hebreus e epístolas gerais aí, autor de Hebreus ninguém sabe, é anônimo. Então, esse anônimo, ele tinha uma interpretação do Antigo Testamento em que ele interpretava Jesus como sumo sacerdote e com um sacerdócio semelhante ao de Melquisedeque, e um sacerdócio acima do sacerdócio levítico. Essa é a interpretação acerca da pessoa de Jesus, segundo o escritor aos Hebreus. Então, nós vamos vendo cada escrito do Novo Testamento, analisando o Antigo Testamento e entendendo que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus. Essa é a interpretação que é dada pelos apóstolos. Jesus, ele também dá a sua interpretação. Lembra que eu mencionei que Jesus era rabino, certo? E Jesus, como rabino, ele tinha oportunidade de falar em sinagoga. Ele chegou, abriu o livro do profeta Isaías, acho que é Isaías 60, que ele lê aquela parte que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, para ir aos quebrantados de coração, agora eu não lembro dos termos lá, socorrer os pobres, agora não, libertar os cativos. E aí Jesus lê essa passagem do profeta Isaías, no Antigo Testamento, na sinagoga, e pega e dá a interpretação dele. Qual é a interpretação dele? Ele pegou e falou: hoje se cumpriu o que está escrito. Ou seja, ele estava falando que ele era o ungido de Deus para fazer todas aquelas coisas. Daí o pessoal queria matar ele. Por causa das interpretações dele, em que ele pegava e mencionava que ele era o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, é que ele foi parar numa cruz, dentro da visão humana, tá, irmão? Mas a interpretação que Jesus dava
acerca do Antigo Testamento, né, era sempre apontando para ele. Isso se cumpre em mim. As Escrituras testificam de mim. Então, Jesus ele mencionava o tempo todo, esse Antigo Testamento ele está falando de mim. Moisés falou de mim, os profetas falaram de mim. Então, Jesus ele está apontando, essa interpretação que vocês têm está fora daquilo que Deus quer. Qual é a interpretação certa? Estão falando da minha pessoa e vocês não estão entendendo. É isso que Jesus falava o tempo todo para os judeus e os judeus não compreendiam. E o judeu não aceitava essa interpretação das Escrituras por parte de Jesus. Né? Aqui tem até um ponto aqui, controvérsias. Algumas 3.2.1 que fala de controvérsias sobre a interpretação do Antigo Testamento por Jesus, na página 36. Uma discussão com os saduceus a respeito da ressurreição, tá? Ele reivindicando a sua divindade no Evangelho de João, se eu não me engano, quando ele fala que antes que Abraão fosse, eu sou. A interpretação dele era que o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento estavam na pessoa dele. E o judeu não aceitava isso e falava, isso é blasfêmia. E o judeu queria matar todo sujeito que tivesse essa interpretação fora daquela doutrina tradicional dos judeus. Tá? Interessante que a igreja ela vai se comportar da mesma forma, tá, irmãos? A igreja, até a época da reforma, quando tem a reforma protestante, a igreja existente, né, só tinham duas ali, né, a igreja ortodoxa, que é aquela do Oriente, e a igreja do Ocidente. Né? As duas igrejas elas tinham interpretações de rejeição completa à pessoa que pensasse um pouco diferente da doutrina dela. Então, se Jesus aparecesse na época da igreja, vamos dizer, Jesus foi o primeiro século, então nós vamos pegar do segundo século até o século XVI, o entendimento da igreja era de rejeitar todo aquele que tivesse uma doutrina contrária à dela. Ou seja, o próprio Jesus seria rejeitado, porque nós sabemos que existem diversas doutrinas erradas na igreja católica, né, na igreja de Roma, e que se Jesus ele viesse com a doutrina dele, a igreja católica ia excomungar ele se não botar na fogueira. Ia excomungá-lo se não botar na fogueira. Então, a maneira de Jesus interpretar as escrituras fez com que os judeus o odiassem, o rejeitassem, o odiassem a ponto de querer matar, assim como fez a igreja odiar muitos que trouxeram a verdade, tipo John Huss,